pouco, né, para a série ficar um pouco mais emocionante, um pouco mais alongada. Não é pecado. É para preencher um pouco ali. Amém? Por que eu estou falando isso? Tem gente que me perguntou, alguém me mandou mensagem: pastor, o Mateus era autista, o Thiago era doente. Não diz na Bíblia, né? A Bíblia não fala isso. Então vamos lá. Coloca a Bíblia no coração, Mateus capítulo 13, versículo 44. Em nome de Jesus Cristo. Pai, fala no nosso coração, Jesus, e nos ensina, eu te peço, para que nós venhamos aprender cada vez mais. Eu aproveito esta oportunidade e peço que o Senhor cuidar de todos os membros que foram viajar e me pedir oração. Nós oramos e pedimos proteção para todos eles, meu Pai. Protege na ida, protege na volta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Então diz assim, Jesus falando, ele fala o seguinte: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. Ele foi no campo, achou o tesouro. A Bíblia diz que ele escondeu. Então provavelmente ele viu esse tesouro, ele botou alguma coisa em cima para ninguém ver, ele escondeu. Ele escondeu o tesouro novamente, porque quando ele achou que o tesouro não estava exposto, ele pegou aquele tesouro, deve ter colocado, tirado de lugar e colocado em outro. Ele esconde, que está escrito aqui, é bem nítido isso, né? Também o reino dos céus é semelhante a um homem, ou é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, pela alegria, ele ficou tão feliz de ver aquele tesouro, que ele não poderia sair daquele campo com o tesouro na mão. Então o que ele fez? Ele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Por que ele compra aquele campo? Por causa do tesouro. Ele achou aquele tesouro porque, como Jesus falou, que o reino de Deus é semelhante a um tesouro. Antes disso, Jesus fala, e é chegado, lá mais para trás ele fala, e é chegado até vós o reino de Deus. Então o reino de Deus, ao contrário do que muita gente pensa e até prega, não é só quando a gente morreu, quando Jesus voltar. O reino de Deus já é chegado até nós, amém? Para quem quer. Para quem quer. Porque você vê que esse homem achou, Jesus falou, que o reino de Deus é semelhante a um tesouro. Que o homem foi lá, ele viu, achou aquele tesouro, ele pega e esconde aquele tesouro. Então aquele tesouro para ele se tornou algo muito valioso, que ele saiu tão feliz lá, que ele vai e vende tudo que ele tem e compra aquele campo. Aí você pensa, poxa, ele ficou sem casa? Não, porque você vê que aqui tem duas coisas. Ele compra o campo é físico, aqui nesse sentido, e o tesouro é espiritual. Quando você entrega a sua vida para Deus, você não é abençoado somente espiritualmente, você é abençoado em todos os sentidos. Todos. Porque você já não viu? Buscar, pois, em primeiro lugar o seu o quê, pessoal? Você sabe, já disse para vocês. Buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então quando você tem essa fé, quando você coloca tudo nas mãos de Deus, até o que parece que ia dar errado dá certo. Até o que parece que ia dar errado dá certo para você. Mas quando você obedece à voz de quem? Não a voz do pastor, a voz de Deus. Você não precisa temer. Eu aprendi isso a duras penas, foi anos para mim aprender que eu não precisava temer. Se eu estou certo com Deus, eu fico em paz. Ainda que as coisas pareçam que vão dar errado. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês, vou contar meu testemunho. Um testemunho rápido aqui. Eu tirei férias. E você sabe que quando a gente tira férias, o outro mês você não recebe, não é isso? Você recebe o salário do mês e mais o salário do mês que você tirou férias adiantado. Quando você volta, você não recebe nada. E eu recebi as férias, tudo. Daí eu paguei as contas, já adiantei algumas contas, porque quando você sabe que não vai receber nada no outro mês, você adianta. Quem é mais assim, né, não gasta de bobeira e adianta as contas.
Só que eu fiz uma burrada, o carro estava com problema, eu fui lá, paguei à vista o carro. Eu sempre faço com ele o quê? Parcelado. Eu paguei à vista, com dinheiro, paguei à vista. Depois logo que eu paguei, quase que eu digo para ele, me devolve o dinheiro, eu vou te pagar parcelado. Porque eu me lembrei que eu tinha as coisas para fazer. A gente fala, tá certo que a gente adianta as contas, mas daí você fica apertado, enfim. Vou simplificar para vocês. Eu ia ficar esse mês apertadérrimo. Muito apertado. No limite. E quem pensa no futuro, assim, para não ficar mais apertado ainda, você sempre tem uma coisinha guardada, não é? A pessoa, quando ela pode, ela guarda alguma coisa assim que eu não mexo. E realmente a gente não quer mexer no que está guardado. Eu falei assim, poxa, vai apertar, vou ter que destruir todos os meus planos, porque eu fiz uma burrada. Mas eu falei, não, vou confiar em Deus. Está nas tuas mãos, Senhor. Eu estou aqui, vou trabalhar para mim fazer minhas vendas, vender minhas coisas na internet, mas alguma coisa vai acontecer. E eu falei, não sei se eu falei para vocês, coloquei uma causa na justiça contra o governo. Contra a empresa eu não coloco, irmãos. Contra o governo eu coloco. Porque o governo arranca dinheiro até onde não tem. Você paga imposto na hora que você compra o alimento, você paga imposto de renda, você paga imposto quando você coloca gasolina, você paga imposto de novo, você paga imposto 2, 3 vezes no Brasil, na mesma coisa. Você já paga imposto do produto. Aí você paga imposto de renda. E agora aumentaram o IOF. Quem sabia que aumentou o IOF? O governo colocou o IOF, o legislativo tirou o IOF, mas o judiciário foi lá e colocou o IOF de novo. Ou seja, colocou mais imposto. Ah, mas o IOF é imposto para grandão. Não, irmão. O grandão nunca, a pessoa rica, nunca vai pagar imposto. Porque ela pega e passa o imposto para o produto que ela vende. Vocês estão entendendo? Então, quer dizer, governo só ganha. Só ganha. É isso que eu quero dizer para você. Mas eu não vou aqui falar de política, só para você entender. Então eu coloquei o governo mesmo na justiça. Eu botei há 4, 5 meses atrás. O cara falou, olha, vai de 1 ano a 2 anos para você ganhar isso aí. Aí eu falei, tá nas tuas mãos, Senhor. Aí, acho que 2 dias depois que eu paguei o carro lá, que eu fiquei sem dinheiro, eu falei, Senhor, agora lascou. Mas amém. Tá nas tuas mãos. 2 ou 3 dias depois, alguém me ligou. Ô, senhor Marcelo Feijão Oliveira, falou assim, entendeu? Eu nunca tenho um telefone estranho. Ainda mais que tem telefone de banco, que meu celular aparece aquele negócio vermelho, spam. Eu nunca atendo. Eu falei, eu vou atender. Entendi. Ô, senhor Marcelo, tudo bem? Ah, tudo bem. Ah, então, o seu benefício saiu. Eu falei assim, é golpe. É claro, eu pensei que era golpe. Só que eu pensei, bom, se a mãe pedir algum documento, eu desligo na cara. Mas eu não pedi documento, não pediu nada. Falou, só o senhor pegar e ir no banco Crefisa, que está lá, tá. Opa, aí já mudou a coisa. Aí desliguei o telefone, aí eu fui lá naquele telefone, pesquisei na internet lá no telefone, e realmente era do Crefisa. E eu fui lá no Crefisa, já tinha um dinheiro depositado em mim. É só confiar. Porque é isso que a palavra de Deus fala. É só você colocar nas mãos de Deus. Eu sou dizimista fiel. Eu não aceito passar dificuldade. Acontecem problemas? É claro que acontece. Às vezes a gente dá umas cabeçadas como essa. Então sempre que eu vou lá com ele, eu sempre pago parcelado. Mas eu quis dar uma de grandão. Estou com dinheiro. Pagar na vista. Na vista. Aí depois, logo que eu paguei, eu falei assim, me lasquei. Queria ter pagado a vista. Mas que eu peço para Deus, me devolve aí. Deixa eu pagar parcelado esse negócio aqui. Aí eu falei, amém. Confia em Deus, irmão. Você viu uma coisa, hoje foi um monte de gente viajar. Eu passei, eu fui para um monte, passamos a madrugada orando, eu dormi de cansaço até as 2 da tarde. E se a gente não está no espírito, a gente não está na carne, chega aqui e a gente fala assim, poxa, eu orei, eu fiz um monte de coisa, desse pouquinho de gente, mesmo que a gente saiba que tem gente viajando, tem 2, 3, 4 famílias viajando, foi viajar a esposa do Mateus, foi viajar no Dona Priscila, foi viajar não sei quem mais lá, foi viajar um monte de gente, foi viajar a Gaúcha, um monte de gente foi viajar, a Dona Carla foi viajar. Então às vezes a gente se deixa levar pela carne, entendeu? Eles vão voltar, e vai vir mais gente, Deus vai mandar. Mas se a gente pede, poxa, que porcaria, orei a madrugada toda, não adiantou nada, eu vou fazer o culto aqui de qualquer jeito também, eu vou embora para casa cedo, eu vou dormir. Não, irmão, a gente tem que manter a fé. Amém? Tem que manter a fé naquilo que Deus colocou no teu coração.
Se Deus te prometeu algo, colocou algo no teu coração, confia naquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. E se você está fazendo a coisa certa diante de Deus, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Você diga, poxa, pastor, mas eu errei, poxa, ontem eu falei palavrão, ou pastor, ontem eu briguei com fulano, pastor, ontem eu fiz... Irmão, ninguém é perfeito. Eu não estou aqui abrindo precedente para pecado, mas ninguém é perfeito. Você vai errar. Você errou, você erra e vai errar. Mas isso não pode tirar do teu coração a certeza que você é de Deus. E que o reino de Deus chegou até vós. Chegou até vós o reino de Deus. Mas tenha no seu coração isso. Faça de tudo para você não perder esse tesouro. Porque você pode passar por um tesouro pelo medo e pelo cansaço e pela falta de vontade de, poxa, eu vou ter que vender eu vou ter que vender as minhas coisas. Isso aí é algo espiritual que eu estou falando, tá? Você deixa de fazer muitas coisas que você fazia, você entrega para Deus a sua vida, tudo aquilo que você queria fazer, e faz a vontade dEle, e por fazer a vontade dEle, você vai ser muito mais feliz. Coloque isso no seu coração. É eu que estou falando isso? Mas eu vou ler rapidinho de novo, olha só. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu. Achou e escondeu. E pelo gozo, pela alegria dele, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes. Toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para fora, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso quem falou foi Jesus. Porque quando ele fala daquele que escolhe o bom tesouro e escolhe a boa pérola, e eles fazem de tudo para ficar com aquele tesouro, porque aquele tesouro é muito mais valioso do que tudo que eles têm, são aqueles que estão olhando para Deus. Estes são os bons peixes. Esse é o peixe que Deus pega para ele. Porque quando houver um grande julgamento, quando todos ficarem diante do trono branco, serão separados os bons dos maus. E quem são os bons, quem são os maus? Você vai se admirar, porque você vai ver pessoas que não faziam tantas ações. Ação social é bom, é necessário, é galardão. Mas você vai ver pessoas que fazem ação social, que dão comida para os pobres, que vendem coisas, como está escrito lá em 1 Coríntios 13, de que não adianta nada eu vender tudo que eu tenho sem amor nada. E não é o amor do mundo, não é o amor do homem pela mulher, é o amor a Deus, é o amor verdadeiro a Deus. Então não adianta eu ser bom para com os outros se eu não faço aquilo que Deus quer que eu faça. O bom é eu ser bom para com os outros e amar a Deus em primeiro lugar. Porque também é um mandamento ser bom com as pessoas. Também é um mandamento a estender as mãos ao próximo, à viúva, ao órfão, ao necessitado, aquele que passa fome. Jesus disse: tive fome e não me deste de comer, tive frio e não vieste me cobrir, estando enfermo não me visitaste, ou preso. Então, quer dizer, a gente tem que saber fazer a coisa certa. E o tempo mais precioso que você tem, escuta uma coisa que o Espírito Santo vai te dizer: o tempo mais precioso que você tem é o teu tempo com Deus. Pastor, mas eu não posso trabalhar. Não, é justamente o que eu estou falando. Aquele tempo que você tem com Deus, faça daquele tempo o tempo mais valioso. É uma hora, faça daquela uma hora a sua hora mais valiosa do dia. É o tempo que você tem, faça daquele tempo o seu tempo mais valioso, mais do que toda hora das horas do seu dia, mais do que todos os momentos. Você vai ver como Deus vai fazer as coisas também por você. Jesus falou, Jesus
Ele falou, não há quem tenha largado pai, mãe, filho, filha, campos, bens pelo meu nome, que é o nome de 100 vezes mais, tanto no agora como no porvir, tanto agora no presente século, como no porvir. Então quer dizer, não tem como perder, porque às vezes você pensa, poxa, eu vou perder tal coisa. Não, você não, com Deus você não perde, irmão, você tem que confiar nisso. Pelo contrário, você ganha. Quando você despende algo para fazer para Deus de todo o teu coração, pode ter certeza que Ele vai fazer muito mais por ti. Ué, irmão, Ele é dono do tempo. Deus é dono do tempo. Ele é dono do ouro e da prata. Está escrito, a Ele pertence o tempo. Ele disse, manda, quando Ele mandou o Moisés dar um recado para o faraó, ele falou assim, ó, diga que o eu sou te disse isso. Olha que forte. Ele é o eu sou, Ele é tudo. Ele é o tempo, Ele é a riqueza, Ele é a prosperidade, Ele é a alegria, Ele é a paz. Meu irmão, Deus, Jesus é tudo. Então por que às vezes a gente deixa de Jesus por algumas coisas que não vão te acrescentar nada? Não vamos acrescentar nada. Pelo contrário, vamos afastar de Deus. Eu não troco Deus por nada. Não troco. Se Deus chegar para mim e falar assim, eu estou falando da minha parte. Se Deus chegar para mim e falar para mim, se Deus chegar para mim e dizer, meu filho, chega, deu, larga o teu emprego e vive só pela obra. Ele não me mandou ainda. Não me mandou. Mas se quando ele chegar e me falar, Deus chega, larga lá, eu largo sem medo. Pode todo mundo falar, não vai. Não. Se ele mandar, eu tenho certeza que ele já sabe o que está fazendo. Já está na hora de largar tudo e meter a minha cabeça na obra e essa obra explodir em nome de Jesus. Amém. Mas tudo tem seu tempo. Por enquanto ele fala, dedica a obra. E dedica o trabalho bem. Mas quando ele fala, vai, eu vou, você vai ver. Quando ele fala, vai, larga tudo. Meu irmão, pode falar quem quiser. Se ele mandou, eu vou fazer. E vocês vão ver. Na hora que ele falar, vai, acabou. É para explodir esse lugar. E não explodir no bom sentido. A gente vai ter que sair daqui, vocês vão ver. A gente vai ter que começar a correr para achar outro salão, porque não vai ter lugar. Vai ter 2, 3 reuniões por dia. É eu, pastor Lucas, pastor Matheus, se matando de fazer reunião e não vai dar conta. Nós vamos ter que ir para outro lugar. Escuta o que eu estou falando a vocês. Escuta o que eu estou falando para vocês. E vai acontecer. E que ele cresça e que eu diminua. Que o meu nome diminua. Eu não quero saber de colocar meu nome em placa nem em lugar nenhum. Você nunca vai ver meu nome escrito ali. Pastor presidente, pastor Marcelo e pastor Vanessa. Não esquece isso. Que ele cresça e que eu diminua. Eu não quero saber do meu nome. Só quero que a glória seja dele. É claro, Deus abençoa. Você acaba, mesmo não querendo, sendo conhecido para a honra e glória do nome dele, acontece. Mas não é isso que eu busco. O que eu busco é que o nome dele seja glorificado, que almas sejam ganhas e que vocês sejam muito abençoados. Vocês serão. Vocês vão prosperar. Diga glória a Deus. Quem quer prosperar financeiramente, você vai prosperar. Você vai prosperar no teu casamento, na tua vida sentimental. Você vai prosperar nos teus caminhos, na alegria, na paz. Prosperar significa ir para frente. Então não é só financeiro, em todos os sentidos. Mas se a gente colocar no nosso coração isso aqui que ele nos mandou falar. Aí ele fala assim, e disse-lhe Jesus, entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. E ele disse-lhes, por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas boas ou coisas novas e velhas. Amém? Então, irmão, aqui quando ele fala escriba, versado nas coisas de Deus, porque você viu a gente chamar escriba de uma pessoa errada, né? Mas naquele tempo havia os bons escribas e os ruins escribas, os escribas ruins. Havia os fariseus bons e os fariseus ruins. Porque ao contrário do que muita gente ouve, hoje em dia que alguém fala assim, ó, aquele é um fariseu, já diz que a pessoa é uma pessoa errada. Mas é desconhecimento da palavra.
Porque fariseu havia os bons e os ruins. Porque os fariseus eram como os pastores hoje em dia. Mais ou menos isso. E você vê que hoje em dia, eu estava conversando com o pastor Lucas hoje de manhã, quando ele chegou aqui para abrir a igreja, ele falou que lá no serviço estava a menina, nós chamamos todo mundo de fariseu. E fariseu se tornou algo feio porque os pastores, na realidade, tudo que é pastor errado, tudo que é crente endemoniado, ela fala mentiroso, sei lá. Porque é isso, porque quando você quer se afastar de Deus, você tem que arrumar uma desculpa para se afastar de Deus. Tem gente que está louco para sair da igreja, creio que aqui não. Eu vou encerrar isso agora, e você vai ver que é verdade. Tem gente que está louco para sair da igreja, e só falta um fiapinho. Ela está procurando uma coisa, aí se acontece uma coisa que ela não gostou, ela fala, tá vendo? É por isso que eu não vou mais na igreja. Vou sair da igreja por causa de sol, tá vendo? Eu tenho razão para sair da igreja. Porque ela está arrumando uma desculpa. Em qual lugar que não existe defeitos nem erros? Se o próprio Senhor Jesus Cristo com 12, tinha um que era o diabo, e os outros abandonaram ele. Um traiu feio, que era o Pedro, que disse que nunca se afastaria de Cristo. Senhor, se necessário for morrer contigo, assim farei. Mas na primeira oportunidade ele negou Jesus. Jesus escolheu 12, e um dos 12 era o diabo, como ele mesmo falou. Então, aquele que procura um lugar perfeito como igreja, esquece. E digo mais, como eu já falei aqui, se você encontrar uma igreja perfeitinha, do jeito que você sonhou, com o povo tudo perfeito, com pessoas maravilhosas, que todo mundo te sorri, que ninguém tem problema, porque quando você chega na igreja está todo mundo feliz, eles te olham feliz porque eles não têm problema. Se você encontrar uma igreja assim, não entra, não vai para ela que você vai estragar a igreja, porque ela é muito perfeita. E digo mais, não existe essa igreja, não existe, só lá no céu vai ter. Porque a igreja é um lugar perfeito, feito de pessoas imperfeitas. Então se apegue a Deus, olhe para Deus, que é isso que você precisa fazer. Amém, irmãos? Se apegue a Deus. Eu estou cada vez mais ciente do que eu tenho que fazer. Cada vez, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, mais ciente eu estou do que eu tenho que fazer. Que é olhar muito menos para o mundo, muito menos para o material, muito menos para o físico, e olhar para o espiritual. E tem coisas que eu não quero largar, mas que ele me fala, você tem que largar isso, então eu largo. Coisas que aparentemente para mim são boas, mas que para mim ser um pastor, um líder, para mim ser um líder de uma grande igreja, eu vou ter que largar. Vai doer. Deus me manda parar de ter expectativa em tanta coisa que eu tenho expectativa. Você está entendendo? Tem coisas que eu tenho expectativa. Poxa, isso aqui, esse aqui, essa aqui, isso, aquele tal. Eu crio expectativa e Deus fala assim, não crie expectativa. Pare de crer. Eu não crio mais. Deus me ensinou. Eu não crio mais expectativa em nada. Literalmente nada. Eu não tenho expectativa de nada. Eu tenho confiança. Eu tenho fé. Mas eu não tenho expectativa. Porque a minha expectativa tem que estar toda em Deus. É só nele. Ele não vai falhar. Ele não vai falhar. Então crie expectativa em Deus. Olhe para Deus. Fixe a sua fé em Deus. Ame as pessoas que estão ao teu redor. Deseje o bem das pessoas que estão ao teu redor. Mas crie expectativa somente em Deus. Amém, igreja? Olha o pastor. Olha para mim. Criar expectativa somente em Deus. Aí, meu irmão, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Diga glória a Deus. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esta palavra. Obrigado, meu Deus, por falar ao nosso coração. Obrigado por nos ensinar, meu Deus, a respeito da tua palavra. Porque se fosse por nós mesmos, não seria assim. Eu falaria tudo errado. Não de uma maneira da dicção, ou de palavras, ou de uma maneira do português, da gramática. Não, isso não importa. Mas eu falaria tudo errado espiritualmente. Mas é pelo Senhor. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê diga amém, amém. Graças a Deus, que maravilha.